Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos aqui para mais uma aula. Na aula de hoje eu vou falar sobre variáveis. O que são variáveis, como é que elas funcionam e esse tipo de coisa. Bom, o que é uma variável? Uma variável é uma abstração de uma célula da memória. O que são células de memória? Células de memória são espaços livres que a gente consegue armazenar informações lá dentro. A gente pode pensar, sei lá, como um loteamento. Tem vários lotes que podem ter o mesmo tamanho ou não, mas teoricamente um loteamento bem organizado, todos os lotes têm o mesmo tamanho. Mas na hora da gente fazer construções, a gente pode ter construções de tamanho diferente, porque uma casa pode pegar apenas um lote, pode pegar dois lotes, quatro lotes, oito lotes e assim sucessivamente. Então, isso são células de memória. Então, as variáveis, ela é uma abstração da célula de memória. Por que a gente trabalha com variáveis no lugar de trabalhar com a própria célula de memória em si? Porque a célula de memória, elas têm, por exemplo, elas têm tamanho fixo, elas têm endereço fixo. O endereço dela não muda, é sempre aquele lá. E ela pode ser usada por diferentes programas. Pode ser que na hora que eu for fazer meu programa, na hora que eu for executar o meu programa, o endereço de memória que eu precisava está sendo usado por outro. Eu não teria como ele executar. No momento que a gente faz uma abstração desse endereço de memória, dessa célula de memória, a gente consegue pegar a que está livre na hora e usá-la para poder fazer o nosso programa. Então, basicamente, essa é a ideia de variável. Ela, ela possui algumas características. Quais são as características da variável? As variáveis elas possuem nomes ou rótulos, que basicamente é o nome que a gente dá para aquela endereço de memória, para aquela determinada variável. Elas possuem um tipo, que é o domínio dela. Esse tipo aqui, a gente pode pensar no seguinte: eu dei a abstração do loteamento, né? Então, tem lá o loteamento, os lotes eles todos têm a mesma forma. Enquanto nenhum está construído, todos eles têm a mesma forma. Mas na hora que você pega um lote daquele e você vai fazer uma construção, essas construções não necessariamente são só casa. A gente pode ter casa, a gente pode ter apartamento, a gente pode ter supermercado e coisas do tipo. São tipos diferentes, são domínios diferentes. Então as variáveis também podem ter esses domínios diferentes. Ela tem um conteúdo, o valor, né, que pode ser o conteúdo dela, o que é que está guardado lá dentro, e ela pode ter um escopo. O escopo ele vai determinar o tempo de vida dessa variável. Uma variável ela não vai estar viva eternamente. Durante todo o meu código, pode ser que sim, pode ser que não, mas em que escopo ela está viva? Onde é que essa variável está viva, certo? Então, basicamente isso que a gente vai ver sobre variáveis. Vamos começar pelos nomes, né? Vamos começar aqui pelo nome. Como é que a gente pode colocar o nome da variável? Eu posso escolher qualquer nome. Eu quero uma variável que se chame casa. Posso ter essa variável? Sim, posso ter essa variável. Quero uma variável que se chame A, B, C, D, E, F. Posso ter? Posso. Posso ter uma variável que se chame 1, 2, 3, 4? Não. Pera, então o que é que eu posso ter e o que é que eu não posso ter? O que é que eu posso colocar como nome e o que é que eu não posso colocar como nome? Então vamos lá. Os identificadores, eles podem ter a sequência do alfabeto, eles podem ter do A ao Z minúsculo, do A ao Z maiúsculo. Eles podem também ter dígito, então eles podem ter dígito do 0 ao 9. Ou símbolo de sublinhado, eles também podem ter este símbolo aqui, o underline. Eles podem ter todos esses símbolos. Professor, se eles podem ter todos, se eles podem ser assim, por que eu não posso ter uma variável chamada 1, 2, 3, 4, 5, 6? Por que eu não posso ter isso? Porque uma das regras das variáveis, ou do rótulo das variáveis, do nome das variáveis, é que elas não podem começar com um dígito. Então, minha variável ela não pode começar com um dígito. Ela pode começar com uma letra. Eu poderia ter isso aqui, ó. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui seria o nome de uma variável válida, mas começando com dígito não pode, certo? É uma das regrinhas dela.
Letras acentuadas também não são permitidas. Só é permitido do A ao Z e do A. Então eu não poderia ter, por exemplo, avó. Certo? Eu não poderia ter assim, teria que ser assim o nome da minha variável. E eu não posso ter identificadores com palavras reservadas. Mas o que são palavras reservadas? Bom, algumas palavras elas vão ser usadas pela linguagem de programação para algumas funções específicas, como por exemplo a palavra for. É uma palavra que a gente vai ver mais na frente como é que a gente vai usar. A palavra if, a palavra case. Então, tem várias palavrinhas que a gente não consegue usar, que a gente não pode usar. Okay? Quando é que a gente vai saber delas? Mais cedo ou mais tarde a gente vai ver. Quando a gente começar a... São poucas, não são tantas assim. Quando a gente vai se acostumando com elas. Ok? Não vem ao caso aqui eu falar todas aqui agora. Uma coisa muito importante, existe diferença entre minúsculo e maiúsculo. Então, média, a variável média, ela é diferente de média. Certo? A palavra média com M minúsculo é diferente de média com M maiúsculo. São duas variáveis diferentes, é um erro muito comum. Comprimento. O comprimento de uma variável, ele não tem tanto limite, no entanto a linguagem ser padrão utiliza apenas os primeiros 31 caracteres. Então ele não permite, se for a compilação de ser padrão, ele não vai permitir mais que 31 caracteres. Ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu quero falar sobre isso. Algumas recomendaçõezinhas. Normalmente é bom a gente. Não é bom a gente sair colocando qualquer nome em variável, né? Porque tem gente que coloca variável A, variável B, variável C, variável D e assim sucessivamente. Mas será se seria a melhor forma? Provavelmente não. É bom a gente colocar um nome de variável que pareça com o propósito dela. Tudo bem? Então, por exemplo, média. Média já dá a crer pra gente, já leva a crer que a gente vai armazenar uma média aqui dentro. Agora, se eu coloco o nome média e coloco, sei lá, uma coisa nada a ver dentro dessa variável, seria um problema também. Tudo bem? Certo. Vou parar por aqui, depois eu continuo.